Mas existe, por exemplo, vou dar um exemplo. Existe, tipo, aquela pessoa Hum. que se depara com o seu conteúdo, por exemplo, Uhum. e chega pra você e fala, Angélica, eu sou narcisista. Uhum. Eu preciso mudar minha vida. O que que eu faço? Eu vou Existe isso ou não? Não, nunca. Eu não atendo. Nunca aconteceu. Quando eu já apareceu no meu consultório, quando eu atendia clinicamente, pessoas narcisistas. Só que eu sei que não tem cura, então eu não trato. Nenhum psicólogo trata transtorno narcisista. E qual que é a recomendação? Tipo, se a pessoa se identifica, a pessoa chega e fala... Nasce de novo. Tá ligado? É, tipo Sei assim, que nem você tá dando as características aqui. Quem disse que o narcisista se identifica? Ele não vai nunca assumir que ele é narcisista. Então, se a pessoa fala, por exemplo... Exemplo, tá, gente? Pelo amor É. de Deus. Senão vão ficar me massacrando aí. Você tá falando... Eu tô batendo com tudo. Eu falo, caraca, eu sou narcisista. Uhum. Não sou, porque eu já reconheci. Tá. Então não E seria. eu vou te dar outras características que eu vou provar que você não é. Tá, beleza. Não, é só isso que eu queria saber. É Baixou só um isso. medozinho aqui também, né? Não, não. Pra ele não sair, pro Tutu não sair correndo, Não, eu né? só queria Vamos- saber isso, porque sei lá, porque às vezes, não sei, eu pensei que tinha diferença, saca? Você já teve atitude de narcisista? Ah, não sei, acho que sim. Todo mano. mundo sei tem. lá, em algum momento eu devo ter algum na vida, não é Todo possível mundo que não, tem. né? Todo mundo tem É. um pouco de narcisismo. Isso é normal. Lembra dos níveis que eu Uhum, falei? uhum. Sim. Só que aqui, nós estamos tratando de algo que é irreversível. Algo que vai só aumentar. Nós vamos chegar lá, nas informações atuais, do que isso está causando na sociedade, tá? E assim, todo narcisista é agressivo, abusivo. É normal. Ele não tem nenhum... Pensa que lá, quando ele já era pequeno, ele já não tinha empatia, Perfeito. tá? Aí ele vai crescendo dentro dessa superproteção, dessa caixa de aço, de vidro, que seja, e ele não se depara com coisas reais. Ele só se depara com fantasias que ele mesmo cria. Então, o ego dele vai sendo muito alto. Só que eu vou explicar uma coisa para vocês, como ele se sente depois, tá? Então, a gente fala assim, ó, nem todo abusador é narcisista. Frase. Mas todo narcisista é abusador. Clássico, né? Entendeu? Uhum. E o que acontece? A gente... eles desencadeiam relações durante o seu desenvolvimento. Todas as relações que esses narcisistas desenvolvem são relacionamentos tóxicos. São relacionamentos... Independente do nível. Independente. Amizade, marital, conjugal, fraternal. Mas você me perguntou, isto acontece mais com homens ou com mulheres? Verdade. Muito mais com homens. Existe essa estatística, Existe então? essa Então estatística. é muito mais comum É no homem. extremamente alto a identificação do narcisismo em homens. E quando isso acontece em mulher, o comportamento é igual de violência e tal? É igual. agressão? É igual. É igual. Tá. É a mesma característica. Mesma característica. Mesma característica. Mas é mais Só comum ser desenvolvido em homem. a gente só tem uma pequena diferença dentro da violência, vamos falar assim, principalmente a doméstica. Certo. Mulher não tem muita força. Tá. Então, digamos assim, que A parada é psicológica. não, tem violência física também. Certo. Mas não é a mesma proporção. Não gera os mesmos resultados, Não. você diz. Até porque pela diferença de força é natural. De físico mesmo. Mas a mulher, por exemplo, uma mulher narcisista, Uhum. ela trabalha muito mais na questão psicológica, eu digo de pressão psicológica, violência psicológica, aquela famosa teia de um movimento ou não? Não, Acontece dos dois, é a mesma é coisa. igual. Tá. É a ok. mesma coisa. Existem mães narcisistas.
Existem vários filmes aí, Verdade. principalmente relacionados a balé, essas coisas mais que exigem Da mãe frustrada, né? Que projeta os sonhos no filho e tal. São mais Verdade, narcisistas, tá? Tem razão. Mas assim, isso daí não difere. Não difere. A única coisa que a gente está percebendo é o aumento da violência. A violência doméstica, né? Então, você me perguntou as características do narcisista. Tá aqui. É isso. É padrão. Tá? Isso é clássico. Clássico. Não existe Não. variações. Não. É isso e você vai encontrar isso em toda pessoa narcisista. Toda pessoa é narcisista. Ok. Autoestima inflada. Lembra do Narciso lá? Sim, sim. Que morreu afogado porque se amava? É bem por aí. Então, sempre ele é o melhor. Faz parte do narcisista ele ter uma falsa modéstia? Ou nada a ver? Tô Ele viajando. não tem modéstia nenhuma. É simplesmente escancarado. É escancarado. Certo. Porque, assim, mesmo que ele fale que ele é humilde, por exemplo, você percebe na atitude, na postura dele, que quando ele fala daquilo que ele domina, tem uma arrogância. Perfeito. Perfeito. Então, onde que está a humildade? Zero. Zero. O que é humildade? Humildade é você tratar o outro da mesma maneira que você trata Perfeito. qualquer pessoa. Então, aqui não. E toda, assim, essa autoestima inflada é muito clássico, porque assim, digamos que você tem várias provas do contrário, que essa pessoa não é tão boa, que essa pessoa não é a melhor no que ela faz, mas ele não vê isso. Ele tem o espelho de Narciso. Ele é aquilo que ele espelha. Ele vive numa fantasia que ele mesmo cria sobre ele. Não adianta provas. A outra, que eu acho que é a fundamental, falta de empatia, que é a incapacidade de entender o sentimento e emoções dos outros. Ele nunca ouve, É o famoso se colocar no lugar da pessoa. nunca se coloca. Perfeito. E ele nunca ouve. Você, quando estiver diante de uma pessoa narcisista, você vai perceber essa coisa do ego inflado e você vai estar conversando com ela. E, às vezes, você vai falar assim, nossa, hoje o dia para mim foi péssimo, eu tive... Nossa, choveu, eu cheguei atrasado no podcast e tal. Essa pessoa pega e fala assim, nossa, hoje eu fui em tal lugar, no shopping, comprei 3 calças. Quer ver minha calça? Tá, nossa, vê se ficou boa essa calça. Ele ignora completamente. Cagou A que você sua falou. situação. Ele vai colocar a história dele em cima, sobressair em cima Ele da não sua. ouve. Eu conheço uma pessoa. Eu conheço, Quem não então, conhece, a gente? Conversando aqui, eu já liguei muitas pessoas. Depois você faz uma listinha. Real. Fácil. Tá. Você vira um espectador da conversa. Não existe um diálogo. Não. Não existe. Eu conheço uma pessoa que o nosso diálogo era assim, né? Ela começava falando. Ai, porque aconteceu isso, aquilo, papapá. Meia hora, 40 minutos ouvindo. Quando eu ia falar, puta, então, aconteceu isso. Ah, beleza, ela virava as costas e ia embora. Do nada, né? Pronto. Do nada, Você fala. velho. E eu ficava assim, tipo, Você não tem importância. mano, que mal educada, velho. E teu sentimento ali, aquela vontade de você falar, Ela descarregou o que ela queria. o E na hora que- caminhão de melancia, E você achava que era uma troca, uma conversa. Pô, acho que agora é minha vez de falar, porque eu passei as mesmas coisas e tal. Então é a troca. e com ela- certeza era sentimento. Era emoção, era informação de alguma coisa que você estava sentindo. É, exato. Porque fazia parte do contexto da conversa. Mano, virava as costas e tchum. Ficava no... Não, no vácuo, né, No mano? vácuo Ficava mó total. cara de pastel assim. Exato, falta de empatia, o nome. Aí eu ficava assim, mano, que sem educação, Maravilhoso, cara. Nossa, eu ficava. maravilhoso. Não, mas eu ficava muito puto. É lógico, Só que pô. assim, se você falasse, aí você era ignorante, você era Pronto. sem empatia, sem sentimento. Porque,
outro clássico, Você né? virava um narcisista pra É, ela, né? não, isso? Pode ser? Gente, E a isso pessoa... daí tem um nome, a tá? pessoa- Eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas posso falar agora só o nome? Claro. Depois eu explico. Depois você explica. Chama gaslighting. Lighting. É fazer o outro achar que é algo que ele não é, que na realidade o narcisista é. É muito louco. Ó, É muito louco por isso. exemplo, até as doenças a pessoa competia. A dela era sempre pior. Perfeito. Não Cê- posso hoje, porque eu tô com dor de cabeça. Pô, mas eu também tava com dor de cabeça ontem. Não, tô e eu fui trabalhar vomitando. tal. Não, mas eu tô com muita dor de cabeça. É. Você não sabe como eu sofro. Como é difícil pra mim. Aí eu ficava olhando e falei, caralho, É velho, competição. você quer comparar doença? Uhum. Pô, até sua doença é melhor que a minha. Sim. E aí Sim. aí, tipo assim, chegou num ponto que eu falava, velho, tá, então não dá pra relacionar. Interessante. E a palavra final é sempre do narcisista, não é? Sempre. É. Você pode ter Sempre- 37 argumentos. Ele vai ter uma... Sempre. E depois que eu explicar o gaslighting, vocês vão entender como que a pessoa fica depois de sofrer o gaslighting, Ótimo. Adorei. tá? Sim. E o clássico, o último, o É que Angélica, vai abrindo várias Aham, janelinhas. aham. Perdão, não, eu sei que a gente tá vai. numa... vai Não, explodindo, sim. é aquela coisa assim, depois que faz isso, né, tipo, vira as costas e fica puto, a pessoa fala, quero brigar, eu te conheço, Gaslighting. sei como você é, Numa tranquilidade, né? sei como você é estourado, nervoso, quero esse comportamento. Cara, você sofreu um narcisismo. Então, aí você fala, mano, mas eu não tô brigando, eu tô falando porque me incomodou, isso não é... Não adianta discutir. Não quero discutir isso você. Pronto. Tá ligado? Tipo, né? Gaslighting. Não, mano, aí... É bonito o nome, né? Não, a minha... Mas a não, dor a minha terrível. vontade, sabe o que que era fazer, mano? Minha vontade era Dá um socão. esganar pessoas. Falar, mano, Mas você tá o- me tirando, O filho da bom é mãe. quando você percebia que você estava sofrendo gaslighting. Não, mas quando- nunca percebi. Não Ai. sabia nem... Puxa, Na verdade, Eu eu ia ouvi esse gaslight umas 3 vezes na vida e não sabia nem o que era. Aprendi Puta burro. agora. pois é, né? É Agora. quando você tá num relacionamento tóxico, daí você fica completamente cega pro gaslighting. Você fica completamente cega. Outra, Sim. necessidade de admiração. Eles buscam por validação e reconhecimento. E muitas vezes, eles manipulam situações para ter essa atenção. Mano, era narcisista. Porra, Que mas é- isso? Conta. Essa pessoa, ela fazia assim, ó. A gente se encontrava nas reuniões de família e tal. Ela fazia assim. Oi, tudo bem? Como você tá? Olha meu tênis novo. Olha meu vestido. Olha meu sapato. Viu que lindo? Ai, adorei esse brinco. Olha aqui. É isso. Aham. Mano, é narcisista. E não Essa só pessoa é você. narcisista. A pessoa manipula o ambiente e as pessoas à volta. E assim, é uma gama, é como se fosse, assim, quando chega essa manipulação em você, todos os outros, toda a sua família já estava manipulada. Uau. Todos os amigos já estavam manipulados. Tudo isso é trabalhado É. antes. Porque todo mundo do nosso círculo de convivência, porque nós somos Uhum. família, pensava a mesma coisa sobre essa pessoa. Perdão. Uhum. Mas ninguém tinha coragem de falar, por quê? Porque se falasse, era um inferno, cara. Nossa, Era- a pessoa ficava péssima, mal, e ela parava de falar com um e falava com o outro, e ficava de historinha, sabe? E Manipulação. ficava aquela conversa até você ser o vilão da história dela. Perfeito. Enquanto você não fosse o vilão, ela não parava de, assim, tocar no assunto com pessoas diferentes Uhum. dentro do mesmo ambiente. É minar a tua minar a tua pessoa a ponto de você ser destruído sem saber. É isso. A minha sorte é que eu sempre fui um cara que, tipo assim, eu ligava o F, sabe? Porque os outros pensam. Sempre foi assim. Que bom. Eu sempre, nessa parte, eu até tenho um pouco de orgulho disso. Porque eu sempre sou. Mano, eu ligava o F e falava, velho, pensa o que quiser, eu sou isso e acabou. Uhum. É eu e ponto. Enfim. Mas incomoda. Pô, demais. Não vamos Mas dizer. vamos lá. Nossa, Vamos lá. tá me deixando na Ó, luz Certo. aqui, na clareza. exploração dos outros.
Eles usam as pessoas para atingir seus próprios objetivos e depois descartam. Nossa, eu queria dar nome aos bois. Deixa eu te falar. Dá vontade, né? Dá muita vontade. Eu também. Nossa, eu queria fazer uma lista aqui. Eu até falei pra não ficar quieto aqui. Ai,